Olá, pessoal. Eu sou a professora Jéssica. Estou aqui para mostrar para vocês o novo conteúdo do livro de vocês. O novo conteúdo é do capítulo 4, Potencial Elétrico. E aí eu fiz algumas anotações que eu vou mandar para vocês. Então, o que seria o potencial elétrico? Ele indica a quantidade de energia potencial elétrica armazenada em um ponto por unidade de carga. Sim, Jéssica, o que seria essa energia potencial elétrica? Gente, vou citar um exemplo, certo? Digamos que eu tenha duas cargas, tá? Uma carga que gera um campo e eu coloco uma carga de prova ao lado, ambas com o mesmo sinal. O que acontece se eu soltar a carga de prova? O que é que vai acontecer? Se elas são do mesmo sinal, nós vamos ter o quê? Uma repulsão, né? Que cargas elétricas de sinais iguais, elas se repelem. Então, há uma repulsão, né? E aí a gente estudou isso, né? Já tem um tempo e a gente calcula a força de repulsão com a lei de Coulomb. E também, depois disso, a gente estudou o campo elétrico, né? Que aí a gente retira a carga de prova, deixa apenas a carga geradora, que é o que a gente havia estudado até a aula passada. Mas agora a gente coloca novamente a carga de prova ao lado da carga, né, da carga que está gerando o campo. E ao soltar essa carga, o que é que vai acontecer? Ela vai se afastar, vai adquirir uma velocidade de afastamento. E aí, o que seria isso? Né? De onde surgiu essa energia? O que é que aconteceu, né, nesse caso? Ora, significa que no ponto em que eu coloquei a carga de prova, existia uma energia, que eu chamo energia potencial, tá? Essa energia potencial, ela pode se transformar, né, em energia cinética. E aí há o movimento, né, energia cinética, energia do movimento, há um movimento da carga elétrica de afastamento, tá? Então, o potencial é nada mais, nada menos, do que potencial naquele ponto. Seria, eu pego essa energia potencial que existe, certo? Na carga, quando eu coloco a carga, né, próxima da outra, e divido pelo valor da própria carga. Então, quando eu pego duas cargas inicialmente, né, digamos que eu tenha uma carga aqui gerando um campo, uma carga maior, positiva, e uma cargazinha de prova pequena, positiva também. Quando eu coloco elas aqui nesse ponto P, essa carga aqui vai ter uma força aqui de afastamento, vai se afastar, não é? Dessa daqui. E aí, o que é que acontece com essa carga? Ela se afasta, ela ganha velocidade devido a quê? Devido à energia potencial. Então, o potencial que existe nesse ponto é energia potencial dividido pelo valor dessa cargazinha aqui, tá? Dessa carga aqui. E aí, a gente pode, partindo desse pressuposto, né? Eu tenho, em cada ponto eu vou ter um determinado potencial, certo? Então, partindo disso, a gente vai para o conceito de diferença de potencial elétrico entre dois pontos. Então, digamos que eu tenha uma carga elétrica, né, novamente positiva, pode ser, e aí eu tenho dois pontos, ponto A e o ponto B, certo? E aí eu vou precisar, né, ter uma ideia de trabalho de uma força, tá? Trabalho de uma força. Mas, primeiramente, o ponto A, ele armazena uma determinada energia, que, consequentemente, é maior do que a do ponto B, né? Porque está mais próxima da carga, então tem uma energia maior. Pensando nisso, você vai ter uma força maior quando você coloca a carga aqui, do que quando você coloca aqui, né? Então, aqui eu tenho uma energia e aqui eu tenho outro valor de energia. A diferença de potencial elétrico entre os dois pontos, ele seria o quê? Diferença indica subtração. Então, V é o potencial, menos
V de B, que é o potencial, V de A é o potencial no ponto A, V de B é o potencial no ponto B. Isso seria igual ao trabalho de levar a carga do ponto A até o ponto B, dividido por Q, que é a cargazinha que vai sair daqui para cá, certo? O que seria esse trabalho, Jéssica? Esse trabalho, ele é a energia que eu gasto para sair daqui para cá, tá? Do ponto A para o ponto B. Quanto vale esse trabalho? Esse trabalho, ele vale trabalho igual... Só você multiplicar isso aqui em forma de x, ó. Quando você multiplica isso aqui em forma de x, seria o quê? Trabalho de A para B. Seria a carga vezes V de A menos V de B, né? Perdão, V de B. Entretanto, a gente utiliza muito essa também. Você pega a DDP, diferença de potencial, ó, entre dois pontos, igual ao trabalho de tirar A para B, dividido por quê? Jéssica, parece com a fórmula anterior, né? Parece com a fórmula aqui, só que aqui envolve a energia, em vez do trabalho. Praticamente a mesma coisa, tá? Só que aqui, a diferença é o quê? Aqui eu armazeno... Quando eu estou procurando só o potencial, sem ser a diferença de potencial, só o potencial no ponto A, eu apenas divido a energia que tem nesse ponto pela carga que eu coloquei aqui, certo? E aqui também, B, por exemplo, quando eu quero saber só o potencial do ponto B, eu pego a energia que tem no ponto B, divido pela carga que eu coloquei aqui. Entretanto, quando eu quero saber a diferença de potencial, eu subtraio potencial de A menos potencial de B, igual ao trabalho de A para B, dividido pela cargazinha que eu estou movimentando daqui para cá. Aí, o trabalho, ele é a energia que gasta para sair daqui e vir para cá. No caso, essa carga com certeza será positiva, né? Porque ela se repelir e sair daqui, né? E vir até aqui. Continuando aí, né? Eu vou resolver aqui para vocês um exemplo. O exemplo que tem aí na página 53, o R1. O R1 mostra um esquema que tem uma carga aqui, certo? Que ele chama de X, uma carga qualquer, um corpo X, tá? Vou botar o X aqui. E eu tenho dois pontos. O ponto A, que tá bem aqui, que nesse ponto A foi colocada uma cargazinha de prova Q. E tenho o ponto B, que tá bem aqui, que deve ser a direção que a carga vai sair e vai percorrer, né? Ele dá aí o esqueminha, tá? E diz que o corpo X está carregado positivamente, dá dois pontos, né? A e B. Então, essa carga aqui, corpo X, é positiva. A carga Q também é positiva. Ele quer saber qual é a direção e o sentido sobre a força elétrica. Pronto. A força vai ser de quê? Não é de repulsão? Então, a força vai ser nesse sentido, F. Então, a letra A, né, pergunta em que sentido vai ser a força. Então, você só desenha o esqueminha aqui, ó. Corpo X, a carga é positiva, como é positiva. Aqui no ponto A, vai estar aqui a força pra cá, né, ó. De afastamento, ó. Essa aqui também é pra cá. De afastamento, certo? Na letra B, pergunta se o valor da carga, que é 4 microcoulomb, e o trabalho realizado pela força elétrica sobre ela é de 5 vezes 10 a menos 4 joule, qual é a diferença de potencial entre os pontos A e B? Ó, letra B. Ele dá, né, a carga de prova Q igual a 4 microcoulomb e dá positivo, né? Mais. E dá o trabalho entre A e B. Se vocês se perguntarem que símbolo é esse, né? E o nome disso é tal, é uma letra grega, tá? Então, o trabalho de A para B, ele diz que é 5 vezes 10 a menos 4 joule,
tá? É a energia que ele gastou para sair de A para B. Por isso que é em joule, é a mesma unidade da energia, tá? Então, qual é a diferença de potência? Ele quer saber a DDP. V de A menos V de B. Diferença de potencial, tá? Geralmente, a gente utiliza esse V de A menos V de B, substituir isso por um U. No livro de vocês tem um V também. Para não confundir, eu vou usar o U, tá? O U de A, B. É a mesma coisa, tá? Vou botar até aqui em cima, nas anotações. Esse VA menos VB é a mesma coisa de de A em B. Trabalho de A em B sobre Q. Então, isso aqui é a mesma cor do U. Simples assim, meu povo. Só dividir o 5 vezes 10 a menos 4 por 4 vezes 10 a menos 6, né? Nós sabemos que esse microcôlombo aqui é a mesma coisa de 4 vezes 10 a menos 6. Aí aqui, ó, você vai usar a formulazinha que eu coloquei lá em cima agora. U de AB igual a trabalho de AB dividido por Q, né? Então, a DDP entre A e B vai ser igual a quanto? O trabalho. Trabalho é 5 vezes 10 elevado a menos 4. 5 vezes 10 a menos 4. Dividido por quem? 4 microcoulombs. Seria quanto? 4 vezes 10 a menos 6, né? Como a gente já transformou aqui. Pronto. Aqui é simples. Você vai dividir 5 por 4. Fazer aqui de lápis quanto é que dá? 5 dividido para 4. Dá quanto? 5 para 4 cabe 1, sobra 1. Acrescenta um 0 e põe uma vírgula. 10 dividido para 4 cabe 2. 2 vezes 4, 8. Para chegar em 10 falta 2. Continua dividindo, coloca outro 0. 20 dividido para 4, 5, né? 5 vezes 4, 20 para 20, nada. Então, quando você divide 5 para 4, vai dar 1,25 vezes, ó, o 10 a menos 4 já tá aqui em cima, então você só repete 10 a menos 4. E o 10 a menos 6 que tá embaixo, como é que eu faço ele para trazê-lo aqui para cima? Só troco o sinal. 10 a mais 6, em vez de menos fica mais, tá? Aí faz o que, Jéssica, agora? O que a gente já costuma fazer. Eu tenho 2 10, eu repito apenas um, né? E faço o que o expoente está dizendo. 6 menos 4, dá quanto? 2. 2 o que, Jéssica? Volts, porque é a unidade de medida da DDP, tá? Então, esse é um exemplo de como vocês resolverem questões que envolvam diferença de potencial e também como se encontrar um potencial elétrico de um ponto, tá bom?